Bom dia, pessoal. Terça-feira, Eduardo Veronese aqui de Vila Velha, no Espírito Santo, Brasil. Olha só, eu quero aqui hoje fazer uma live breve, objetiva, mas especificamente para conhecimento das mulheres. É lógico também dos homens, mas especificamente para conhecimento das mulheres. Vocês sabiam que no passado, inclusive na nação ou no povo hebreu, que quem tinha posse da mulher ou das mulheres eram os seus pais e os seus maridos, ou seja, as mulheres eram propriedades do homem. Vocês sabiam disso, mulheres? Pois é, então vamos lá. Eu quero começar aqui falando acerca da escravidão. No povo hebreu, os escravos eram propriedade do seu senhor. Mas havia um ano do jubileu, se não me falha a memória, em que esses escravos eram libertados. Agora tem um detalhe. Se esse escravo, quando foi para ser posse do seu senhor e tivesse uma esposa, no ano do jubileu, o escravo e a esposa e seus filhos eram libertos. Mas, se esse escravo era solteiro naquela época, e aí o seu senhor, o seu dono, deu-lhe uma esposa, uma mulher, quando ele fosse libertado, ele saía sozinho. A mulher e os seus filhos, a sua prole, eram posses do seu senhor. Se ele não quisesse ir embora sozinho, ele declarava que queria pertencer definitivamente ao seu senhor. E aí era feito um furo em sua orelha ou alguma marca nele para identificá-lo como posse eterna, ad eterna do seu senhor. Isso era a questão do escravo. Bom, mas eu quero trazer 4 exemplos aqui rápidos na Bíblia. Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Lia a mais velha, Raquel a mais nova. Jacó se encanta com Raquel. E aí o pai, Labão, contrata com Jacó Raquel. Ou seja, ele negocia a sua filha Raquel pelo trabalho por 7 anos de Jacó. E Jacó assim o faz. Aí Labão o engana, dá Lia, a sua outra filha, a filha mais velha. E aí, depois ele trabalha mais 7 anos e Labão lhe dá a Raquel. Ou seja, o pai negocia as 2 mulheres, as 2 filhas mulheres, em troca do serviço de Jacó. E aí, voltando ao caso da escravidão, depois de 14 anos, ele trabalha ainda mais 6 anos para Labão. E aí ele foge, pega as mulheres, as servas, as escravas das suas mulheres, dali Raquel, com seu monte de filhos, 11 filhos ou 12 filhos, 11 a 12 filhos, e foge e volta para Canaã. Só que Labão corre lá até ele e lá reivindica o direito de posse das suas filhas e dos seus netos. Mas ali há um acordo entre ele e Jacó. E Jacó, lá em Gênesis 30, livro de Gênesis 30, do versículo 25 ao 31, Jacó diz: dê-me os meus filhos e as minhas mulheres que eu ganhei, que eu negociei trabalhando para o Senhor. E ali há um acordo e Labão, ouvindo a voz de Deus, libera e liberta Jacó, seu servo, as suas 2 filhas, suas 2 servas, as suas concubinas de Jacó e os seus filhos. Mas tudo era posse de Labão. Segundo caso, Ló. Ló tinha 2 filhas virgens, jovens. E quando os anjos chegam na casa de Ló para avisá-lo que Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, e chegam homens lá para querer ter relações sexuais ou homossexuais com os anjos. E Labão oferece as suas 2 filhas virgens para serem abusadas e estupradas por esses homens de Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 19, versículo 4 ao 8. Judá
Judá perde a sua mulher morre, ele fica viúvo, né? E ele tinha dado uma mulher, ele tomou uma mulher e deu para o seu filho mais velho casar-se com ela. E casou-se com ela. Só que ele era mau, ele batia, ele adulterava, e Deus não aprove disso, ele morreu. Morreu. Aí Onã, seu filho, seu irmão, casou-se com ela. Era obrigatoriedade, era lei, casou-se com ela, mas não quis ter filho com ela para não dar descendência ao seu irmão, que era mau. Então, na relação sexual, ele ejaculava fora, no chão, na areia, como fala aqui. Ou seja, ele não a engravidou e também morre. E Judá promete o filho mais novo para Tamar, só que ele não cumpre essa promessa, que era o correto naquela época. E ela se traveste de prostituta e tem relação sexual com Judá. Sabe o que Judá oferece a ela para ter essa relação sexual com ela? Um cabrito do seu rebanho. Pois é, para você ver a desvalorização que eram as mulheres naquela época. Um cabrito, mas ele se dá mal, que ela arma toda uma estratégia e ela acaba revelando, antes de morrer apedrejada ou no fogo, porque eles tinham falado que ela tinha adulterado. Ela tinha que ficar quietinha, aguardando até que Judá prometesse e cumprisse com seu trato. Mas essa é a história. E por fim, um levita, ele pega uma mulher, casa-se com ela, uma concubina, e essa concubina trai ele, adultera contra ele e volta para a casa do seu pai. Ele a perdoa e vai buscá-la na casa do pai dela, muito distante. Só que quando ele está retornando para casa, um ancião de uma cidade de Jebus o abriga em sua casa. Só que chegam homens também e querem ter relações sexuais com esse levita. E aí o ancião oferece a sua filha virgem e a concubina do levita, que está hospedado na casa dele, para que eles abusem dela a noite toda. E eles abusam da concubina até deixá-la morta, ou quase morta. Mas quem a mata mesmo é o próprio levita. Então, para você ver que tanto o homem quanto o pai eram os proprietários das mulheres. Graças a Deus que nós avançamos no tempo e isso mudou bastante. Mas ainda tem muitas coisas e muitos direitos que as mulheres devem lutar para adquirirem em relação aos homens. Shalom Adonai.